E nós voltamos com o terceiro e último bloco do Influenciadores, que hoje recebe Fred Lokiak, engenheiro químico ambiental, que há quase 50 anos vive em Israel, país que é referência mundial na produção de recursos hídricos. O que Israel pode ensinar ao Brasil? Na verdade, o que o Brasil pode aprender com Israel, Fred? Na área de águas, eu creio que Israel realmente, como você mencionou, é um país de ponta, de novo, por causa das circunstâncias. Quando você vive num lugar que não tem problema, então você não precisa se preocupar. Mas quando, como no caso de Israel, a água é uma coisa tão carente, então não havia jeito, havia que buscar várias soluções, não só para produzir uma nova fonte de água, mas também tudo o que diz respeito ao manejo da água, a maneira de usar a água também, coisas importantes. Por exemplo, entre várias tecnologias que foram criadas, inventadas em Israel, nós temos, por exemplo, a irrigação por goteio, por goteamento, certo? Que economiza muita água. Sem dúvida. E coisas desse tipo, por exemplo, vários acessórios que são utilizados para reduzir o consumo, coisas também importantes. Isso sem falar na educação permanente, que você precisa educar as pessoas de como usar a água. Então, essas tecnologias todas, na área da dessalinização, temos tecnologias inovadoras para, digamos, melhorar, aperfeiçoar o processo, a reduzir os custos, principalmente os custos energéticos, também de que maneira minimizar impactos ambientais, porque qualquer coisa que o ser humano faz sempre deixa uma marca, um impacto. Então é a nossa obrigação também a tratar e a ver esse tema. Então se a gente junta tudo isso, eu acho que é uma coisa que qualquer outro país que carece dessa informação, dessa tecnologia, poderia aprender, poderia adotá-las para melhorar a sua situação. É uma tendência que cada vez mais esse custo final vá caindo, vá sendo reduzido, principalmente por conta disso, né? Quando você junta tecnologia, quando você traz inovação para dentro desse processo produtivo? Eu imagino que sim, apesar que certamente haveriam certas limitações. Por exemplo, a gente não pode contrariar as leis da termodinâmica, certo? Sim, da ciência. Sem dúvida. Quer dizer, se você quer separar o sal da água, existe uma certa barreira energética que você não pode estar mais abaixo dela, porque contraria as leis da física e da termodinâmica, tá certo? Dúvida. O que você pode fazer, por exemplo, é, no total, em todas as unidades de operação que compõem o processo em si, ir abaixando essas marcas energéticas e reduzindo ao máximo. A mesma coisa o tema da economia de escala. A questão do financiamento também é muito importante. Quer dizer, é como, digamos assim, um vetor muito, muito extenso, de centenas ou talvez milhares de linhas, que você tem que apontar o lápis e ir aprimorando cada uma dessas linhas. Imagina só um recorde mundial em atlética, né? Um atleta que vai bater um recorde mundial. Os recordes são quebrados por frações de segundos, certo? Mas cada vez vai diminuindo. Eu creio que, sem dúvida, talvez haveria um limite, mas ainda não chegamos lá. Agora, você falava há pouco tempo aí de educação. Você é brasileiro. Quando você compara a importância que o cidadão brasileiro dá à água em relação a como o cidadão israelense trata a manutenção, a produção desses recursos hídricos, há muitas diferenças, Fred? Olha, eu não conheço muito bem o que ocorre no Brasil no tema da educação, com exceção que eu estava caminhando ontem no calçadão, perto da praia, aqui em Fortaleza, e haviam lá aqueles sinais, aqueles signboards, com a hora e com a temperatura. São os relógios. Os relógios, exatamente. Isso. E havia um slogan que se repetia: use água
racionalmente, ou economize, ou não desperdice. Eu achei isso muito legal, é muito importante. Eu não sei se é nisso só que consiste a educação. Eu quero crer que a educação é importante que ela seja mais profundizada. Por exemplo, em Israel, as crianças já no jardim de infância, elas ensinam as crianças a como escovar o dente, por exemplo, certo? Você abre a torneira, molha lá a escova de dentes, aí fecha a torneira, escova o teu dente e depois abre de novo e não deixa a água escorrendo. E igualmente no banho, não ficar lá horas tomando banho, reduzir o volume da água. Quer dizer, as crianças aprendem isso a nível de jardim de infância já. E, além do mais, existem campanhas constantes, que apesar de todo, digamos assim, dizer que o problema está resolvido, ele está resolvido ou está sob controle. Mas você tem que sempre estar com a mão lá em cima da alavanca, porque se as pessoas perdem essa consciência, acham, já resolvemos o problema, não tem mais problema, não, aí começa o consumo, começa a aumentar, certo? E a demanda vai aumentar e novamente se cria essa disparidade entre oferta e demanda. Então é muito importante manter essa constante alerta, essa educação, e são campanhas que são feitas na televisão, no rádio, na imprensa. Constantemente. Constantemente. Ou seja, o controle o consumo da água, na verdade, em Israel, está sob permanente controle. Exatamente. Além disso, também as medidas que são tomadas para reduzir, por exemplo, os desperdícios ou a água não contabilizada, como nós chamamos. São as perdas, as fugas que existem nas tubulações e mesmo as ligações ilegais, diríamos, né? Seria o roubo da água. Esse tema é importantíssimo, porque se você consegue, digamos assim, reduzir essas perdas, essa água não contabilizada, seria o equivalente a construir uma usina de médio a grande porte. Felizmente, em Israel, essa taxa de perda é uma das menores que eu conheço a nível mundial. Estamos aí entre 7% a quase 10%. 7% eu diria que é a média de Israel. E, inclusive, eu diria assim, talvez poderiam até reduzir essa taxa de 7 para 5, tá certo? Mas o que haveria necessidade de investir para fazer essa redução não traria o benefício, quer dizer, talvez custaria mais. Mas eu creio que 7% é um número exemplar. Eu conheço certos lugares no mundo onde essa água não contabilizada chega a 30%, 40%, 50%. Nossa. Quer dizer, imagina, metade da água que você põe perto da fonte, na tubulação, quando ela chega no seu destino final, metade dessa água, 40% dessa água você perdeu. Nossa. Isso é impossível, né, de tolerar. Sem dúvida. O senhor falava de usina e o senhor trabalha na operação, né, da usina de Sorek, né, que é uma das maiores e mais eficientes usinas de dessalinização de água do mar do mundo. Uma usina como essa, né, ainda é uma realidade muito distante do Brasil, ou seja, termos num futuro próximo, digamos assim, uma usina desse porte em território brasileiro, é algo que está muito longe ainda da nossa realidade? Olha, do ponto de vista da capacidade e digamos assim, de exportar essa tecnologia e usá-la no Brasil, não há problema nenhum. Nós vivemos hoje num planeta que é tão pequeno, global. É verdade. Quer dizer, o que acontece no mundo todo em segundos ou minutos estaria... todos estão informados. Mas é importante, eu diria, que principalmente os encarregados, os que estão, que têm o poder de tomar decisões, é importante que essas pessoas entendam que essa tecnologia pode ser implementada, pode ser implantada no Brasil, pode ser bem sucedida no Brasil, mas isso também exige de parte deles e de parte, digamos assim, do regulador e do usuário principal, digamos, no caso do CEA, seria a Companhia de Águas e Esgotos, né, a KGC. A CAGES, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará. Pois obrigaria certamente que eles também entendessem que eles têm uma função. Não é só dizer, ok, eu preciso da água, vamos
trazer uma empresa que vai construir, vai vender para nós essa água, para a gente essa água. Se for com esse tipo de atitude, vai ser meio difícil, porque é importante que a agência local ela entenda que ela também tem suas obrigações. Ela tem o compromisso de garantir a demanda, quer dizer, de garantir que vai pegar e pagar para essa água. Ela tem um papel, o contrato, em geral, os contratos de venda de água são complexos, capitais muito altos. Em Sim. geral, esses projetos são realizados em base ao que nós chamamos de Project Finance. Então, claro, os órgãos que financiam esse tipo de projeto, eles olham muito bem quem é o usuário, quem é a agência que vai receber essa água, qual é a seriedade delas, qual é o rating delas, né, a credibilidade delas, que isso vai também influenciar no preço, no preço da água. O senhor falava aí da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a CAGES, que tem estudado, né, aqui no estado novos modelos de usinas de dessalinização com esse objetivo de diversificar a matriz hídrica da região metropolitana de Fortaleza, que reconhecidamente é a região do estado que mais consome esses recursos hídricos. É esse mesmo o segredo, ou seja, diversificar essa matriz hídrica? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Há um provérbio que se diz: não ponha todos os ovos numa cesta só, certo? É verdade. Então, é claro que se você diversifica, você pode cobrir certos eventos que podem ocorrer, e quanto mais diversificada, você está mais protegido. Que se ocorre alguma coisa numa certa fonte, você tem outra fonte para fazer o backup. E dessa maneira manejar o sistema. O sistema tem que ser integrado. Por exemplo, em Israel, todo o sistema de água, com todas as fontes superficiais e subterrâneas, e o reuso. O reuso é uma rede totalmente distinta, certo? Mas as águas superficiais, os aquíferos e as usinas, plantas de dessalinização, elas estão totalmente ligadas. O sistema é totalmente integrado. Sim. Aqui no Brasil, o senhor tem acompanhado mais de perto a situação de alguns estados, né? Eu vejo aqui, por exemplo, o senhor conhece com mais detalhes a situação de estados como São Paulo, Pernambuco, Paraíba e aqui o Ceará. As dificuldades desses estados são semelhantes ou não? Olha, eu agradeço a maneira como você põe a pergunta, mas eu não sou um experto, infelizmente. Eu não acompanhei muito profundamente a situação no Brasil. Eu estive algumas vezes no Brasil, no correr dos anos, tentando ver algumas oportunidades a desenvolver certos projetos, a buscar certas parcerias com o setor público, e eu vinha de uma empresa privada. Mas, em geral, a realidade que eu constatei, principalmente no Nordeste, e quando eu vinha e apresentava essa alternativa da dessalinização, aí todo mundo dizia, eu já estou falando isso de 10, 12 anos atrás, Sim. certo? As pessoas diziam: não, olha, aqui não tem problema, que a gente, com a transposição do Rio São Francisco, a água está chegando. Nesse intervalo eu fiquei 10 anos mais velho, todos nós ficamos mais velhos, e pelo que eu entendo, a água está quase chegando, mas talvez em certos lugares já chegou, não sei. Mas, por exemplo, no Ceará, eu creio que ainda não chegou, verdade? E talvez na Paraíba, eu não sei. Eu espero que essa água chegue, que ela seja bem usada, certo? O único que eu poderia dizer que a dessalinização poderia, de certa maneira, competir e ser viável da mesma maneira. Sim. Agora, a sua visão de um brasileiro que já está há tanto tempo fora do país, como é que o senhor enxerga essa questão especificamente do Nordeste brasileiro, né? Por que, na sua opinião, de profissional, de especialista na área, a região Nordeste ainda patina nessa produção de recursos hídricos? Outra vez, eu tenho que ter cuidado na maneira de me expressar, porque, na verdade, eu não conheço muito bem a realidade Eu fiquei muito bem impressionado, por exemplo, ontem eu atendi essa segunda edição do seminário Agua Innovation,
e haviam pessoal que apareceu, que participou nas discussões, e eu fiquei muito bem impressionado com o nível de conhecimento, o nível técnico. Eu creio, e essa gente é o pessoal que está na posição de tomada de decisões, certo? E eu fiquei com a impressão muito boa de que essas pessoas entendem do problema e estão ao par da situação e que alguma coisa deve ser feita. Talvez haveria um certo receio de tomar um passo que talvez depois, se não fosse bem sucedido, acarreria certas consequências, eu não sei. Mas eu creio que o Brasil e os quadros técnicos e até políticos estariam hoje em dia bem maduros e capazes de levar em frente de uma maneira séria, né, projetos de grande porte que poderiam contribuir para aliviar a situação. O que eu sempre digo, o conhecimento existe. Se a pessoa não tem esse conhecimento, ele pode ir, ninguém nasce sabendo tudo. Certo? Cada momento você vai aprendendo alguma coisa nova, certo? Aprender dos erros também é importante, aprender dos outros. Mas tentar ser íntegro, né? De uma forma íntegra e seriamente levar o tema à frente para realmente tentar resolver a situação. Qual o futuro da água? Ou nós já estamos vivendo o futuro da água? Eu diria que hoje em dia avançamos muito a nível mundial, vários lugares, mesmo na África, digamos que politicamente, economicamente são países mais, digamos assim, menos desenvolvidos. Até lá as pessoas, claro, todo mundo tem direito a ter água 24 horas por dia nas suas casas, uma água de boa qualidade, certo? Eu creio que é uma coisa importantíssima e essencial para qualquer um em qualquer lugar do mundo. E lugares carentes, por exemplo, buscar esses tipos de soluções. Eu diria até que um tema que a gente quase não mencionou na nossa conversa, o tema do reuso. Sim. Reusar os efluentes tratados. Porque no ciclo hidrológico da natureza, o que nós bebemos hoje é a mesma água de 100, 200, 500, 1000 anos atrás, certo? É a mesma água que é reciclada, porque, digamos, o esgoto de 20 anos atrás que corria no rio e depois desaguava no mar, essa água evaporou, as nuvens trouxeram as chuvas e voltou. Hoje em dia a gente pode fazer isso com instalações de tratamento e podemos também reutilizar essas águas. Eu mencionava em Israel, praticamente 85% das águas residuais são reutilizadas. Isso, a nível mundial, nesse aspecto, Israel está em primeiro lugar. O segundo lugar, eu creio que é a Espanha, que está bem atrás, com uma percentagem bem menor. Mas, por exemplo, por razões psicológicas, talvez as pessoas não queiram utilizar essa água, então tudo bem. A gente pode instalar um sistema separado, ok? E utilizar essa água só para irrigação, por exemplo, uma irrigação irrestrita. Mas existem certos países que, por questões das necessidades e das circunstâncias, eles não têm outra alternativa. Vou te dar 2 exemplos. Um deles, por exemplo, é Singapura, lá no sudeste da Ásia. Sim. Eles recebem água da Malásia, ok? Um preço baratíssimo. Mas por questões políticas, eles queriam criar um seguro, um backup, e eles instalaram usinas de dessalinização, mas também usinas de tratamento dos efluentes. Eles reciclam esses efluentes e eles utilizam esses efluentes até para consumo doméstico. Talvez não diretamente, indiretamente, mas essa água que eles chamam new water, água nova, ela é reutilizada. Eu visitei uma pequena planta na Namíbia, na África, em que os efluentes
são tratados até nível de um tratamento quaternário. Em geral, o tratamento de esgotos é um tratamento primário, secundário, em alguns lugares mais sofisticados, por exemplo, em Israel, terciário. Na Namíbia, eles chegaram a um tratamento quaternário, que no final, você vai lá no final do processo, pega um copo, abre a torneira e você pode beber água tranquilamente. É água potável, que há minutos atrás ainda era esgoto. Nossa, a gente está se aproximando do fim desse programa e eu vou perguntar para finalizarmos essa nossa conversa, quem influencia o Fred Lockheck? Olha, eu gosto do tema, antes de tudo, eu tenho uma paixão pelo tema. Como eu disse antes, eu fui feliz em fazer o que eu gosto e sempre gostei do que eu fazia, é um casamento ideal. Eu creio que é importante você ser íntegro, ser profissional, reconhecer as suas limitações, tentar superá-las e aprender dos seus próprios erros, aprender com as experiências dos outros e ir em frente. E eu creio que integridade é a palavra mais apropriada para definir. Tá bom. Te agradeço pela presença hoje aqui no Influenciadores, Fred. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Fred Lockheck, engenheiro ambiental e químico, que há quase 50 anos trocou o Brasil por Israel e hoje é referência no mundo inteiro na produção de recursos hídricos. A você que nos acompanhou na noite desta terça-feira, nosso muito obrigado e, claro, a gente espera na próxima semana com mais um Influenciadores. Até lá!